13 de maio, quarta-feira, estamos iniciando mais um podcast Fique por Dentro aqui no Galera na Net. Hoje trazendo um assunto especial, Mês das Mães. E você sabe, quando a gente fala em mãe, a gente fala desde o início de uma gestação, desde o primeiro acompanhamento. Algumas é o primeiro filho, tem muita novidade, muita coisa para aprender, muita mudança que vai acontecer. E hoje nós vamos falar então com a Bibiana Paz Preto e também com a Vanessa Viana sobre o assunto então, saúde mental materna importa. Porque a gente sabe que muitas vezes o pessoal acha bonito, ela ficou grávida, ela vai ter um nenê. Só que isso muda muita coisa na mulher. E eu agradeço desde já a presença de vocês nesse mês especial, que é mês das mães, para tratar esse assunto e levar o conhecimento da comunidade castinense à campanha, que agora a campanha está dentro da ONG, né? Mas mesmo assim, para o pessoal saber sobre esse assunto e também saber como procurar auxílio. Muitas vezes as pessoas precisam de auxílio neste período. Mas eu agradeço a vocês e também agradeço aos nossos apoiadores, a Cotrijuc. Cotrijuc, cada vez mais, como eu falo para vocês, é, ampliando o seu trabalho, ampliando as suas atividades em todo o estado, mas também trabalhando muito com a parte profissional, com a qualificação dos seus profissionais. Hoje mesmo, todos os RHs de todas as Cotrijucs, as filiais que tem, estiveram em Júlio de Castilhos numa grande reunião e semana que vem a gente vai trazer uma informação sobre o que aconteceu, sobre o que foi tratado nesta reunião. Agradecemos também ao VidaCard. VidaCard é o cartão saúde, eu sempre digo para o pessoal, precisou de um atendimento, atendimento em casa, liga, recebe o atendimento tanto na parte de clínica geral quanto pediátrica. Não é só em Júlio que tem VidaCard, em Tupã-Siretã também, né? A Vanessa é de Tupã-Siretã e sabe muito bem do trabalho do VidaCard em Tupã-Siretã. Loja Monjoá, vamos lá então, a promoção da Monjoá. Vejam aí, pessoal, Monjoá trazendo então o alto inverno Monjoá, jaquetas e casacos, 8 vezes sem juros, em 8 vezes sem juros, crédito com a parcela fácil. Então, chega na Monjoá, fala com a Mara, com o pessoal da equipe. Tem Monjoá em Tupã? Tem, E temos agora eu sim fiquei Monjoá. pensando, tem É o Monjoá em Forte do Tupã. Então Panciretã. aí o pessoal do Tupã que está nos assistindo aí, ó, preste atenção nessas grandes promoções, então, da Monjoá. E também, vamos aproveitar, já que a gente sabe tudo que tem em Júlio e tem em Tupã. Em Tupã também tem o Núcleo das Mulheres Empreendedoras, e nós, em Júlio de Castilhos, trabalhamos aqui com o Núcleo, e nós estamos, até a Vanessa, para ter conhecimento, toda semana vem duas meninas, que são 33 empreendedoras aqui em Júlio, falar sobre o seu trabalho, apresentar o seu empreendedorismo. Então, a gente fica muito feliz em ter essa parceria com o Núcleo de Mulheres Empreendedoras de Júlio. E não sei se tu conhece o pessoal lá, também a gente está à Conheço disposição também. do núcleo de Tupã-Siretã. Apple Soft, cada vez mais a gente agradece à Apple por estar conosco, fazendo com que há 3 anos o nosso podcast esteja no ar e a gente agradece essa parceria da Apple Soft. Lembrando que nós temos o Oito Residencial é um local onde as pessoas podem locar kitnets. Nós temos um kitnet à disposição, o pessoal está vendo aí a parte inicial, a entrada, todo esse estacionamento, tudo com segurança, com câmeras. Então, para o pessoal estar bem localizado e também ter um local próprio para morar. Então, 8 residencial a gente aconselha. Ponto certo supermercado, cada vez mais com as grandes promoções, hortifruti, ah, atendimento, carne selecionada. Então, são vários e vários produtos que vocês podem encontrar no Ponto Certo Supermercado. LS Soluções Contábeis, nós estamos com a campanha Eu Sou Castilhense Solidário. Então, pessoal que vai pagar imposto de renda ou vai restituir, colabore em todos os municípios. Não sei quem é em Tupã que eles estão selecionando. Aqui em Júlio nós temos para criança e adolescente e também idoso. Aqui, por idoso, aqui em Júlio é só o Lar Recanto Amanhecer. Em Tupã deve ter alguma instituição, não sei como é que funciona lá, mas também o pessoal que estiver em Tupã e quiser fazer a doação para Júlio, seleciona lá no seu imposto de renda e faça essa destinação. Unifique a melhor internet do sul do país com ficou em 7 anos já em primeiro lugar, pessoal. Então, para vocês saberem que a Unifique está cada vez mais ao lado do cliente. Bibiana Paz Preto e Vanessa Viana. A gente sabe muito
do trabalho e dedicação que vocês fazem, do trabalho e dedicação do dia a dia, voltado agora principalmente ao atendimento materno. Mas antes eu gostaria que vocês se apresentassem à comunidade castilense e região para saberem quem são os profissionais que estão aqui. O- Olá, eu sou a Bibiana Preto, sou aqui de Júlia Castilhos, na verdade, natural de Tupanciretã. Vim por causa do marido. Sou formada em doula e educadora perinatal. Agora estou fazendo uma nova formação aonde é doula pós-parto. Que a gente sabe que o pós-parto ele vai à maternidade por inteira, né? Então, cada vez mais estou me aprofundando nessa parte materna, que é a parte que eu mais gosto. Então, entrei nessa ONG devido já a essa paixão pela maternidade. Vanessa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou Vanessa Viana, sou de Tupanciretã, sou pedagoga, né, neuropsicopedagoga clínica e sou sócia proprietária da Clínica Neuroincluir em Tupanciretã. É uma clínica que surgiu, a Neuroincluir hoje tem 4 anos, né, de existência, mas eu já venho no contexto clínico desde 2018, com outra ideação quando, né, a gente iniciou. Então, no trabalho hoje diretamente com atendimento, né, a crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, junto com toda a equipe que a gente tem na Neuroincluir. Muito bem, depois a gente, no finalzinho, a gente vai falar um pouco sobre a neuroincluída. Me interessei muito para indicar para o pessoal aqui de Júlia, então. Meninas, começou com uma campanha e agora criaram uma ONG para fazer, então, esse trabalho, vamos dizer assim. Isso. Mas, primeira coisa que eu quero ver com vocês, o porquê o mês de maio? Antes a gente fala, porque o nome é Maio Frutacor, né? Então, Furtacor. Furtacor. O porquê o mês de maio? O mês de maio é exatamente destinado por causa que é o mês do Dia das Mães. Então já foi junto a maternidade, ao Dia das Mães e o nosso Maio Furtacor. O objetivo dessa campanha, muita gente não conhece. Eu, por exemplo, conheci agora quando estava conversando com a Bibiana. Não tinha conhecimento dessa campanha. A gente conhece outras campanhas que tem no mesmo mês e o Maio Furtacor, não sabia. Sou sincero em dizer isso. Na verdade é uma coisa nova para nós aqui, mas ele tem desde 2020, durante a pandemia, aonde duas mães se encontraram no portão de uma escola e lá começou aquele tô cansada, a exaustão de uma mãe, a noite mal dormida. Foi que naquela conversa foi gerando mais uma mãe, trouxe mais outra, foi indo até que virou uma rede de apoio. Da rede de apoio foi surgindo mais e mais, foi crescendo, aonde se tornou no Brasil, se tornou agora, não é mais só no Brasil, ela é internacional. Temos em Portugal, Canadá, Alemanha, até depois vou entrar no assunto que nós vamos ter uma live com uma que é de Portugal. Então, cada vez a gente está ampliando mais, até que agora somos uma ONG. E por que o Furtacor? O furta-cor é devido porque, como a cor ela oscila, nós na maternidade também. De acordo com a cor que a gente recebe, do apoio, do carinho, a gente consegue também contornar essa nossa maternidade. No início do nosso programa, eu falei que quando uma mulher descobre que está grávida, todo mundo elogia, todo mundo dá os parabéns, mas a maioria das pessoas, principalmente eu acho que os próprios maridos, não imaginam a mudança que tem. Então, eu gostaria que vocês me falassem então dessa parte, que querendo ou não, a saúde mental materna, ela muda muito também neste período. Vamos tratar esse assunto então para vocês nos trazerem um pouco mais do trabalho que vocês estão realizando e para a comunidade então saber como fazer, como agir e quem procurar. A maternidade, ela no começo já ali é uma oscilação de hormônios. Começa é uma felicidade, depois muitas vezes é o medo, vem a curiosidade, daí tu pesquisa, daí tu se assusta com certos conteúdos que tu lê, mas ao passar do tempo, tu vai interagindo e reconhecendo. Mas aí vem o parto, só que muitos partos não são tão lindos como todo mundo fala,
pois existe a violência durante o parto, né? Onde temos N situações, como violências físicas, verbais, até mesmo machucar, né? Durante um parto. Então, isso também já gera um trauma na mulher. E isso vai passando. O neném nasce, daí vem o puerpério, aonde ali tem muitos hormônios que vão oscilar, de acordo, porque na amamentação nós temos, né, a prolactina, a ocitocina, aonde vai gerar a amamentação. Só que muitas vezes nessa amamentação, o que que ocorre? É o desejo de amamentar, eu vou amamentar, vai ser lindo, só que nisso acaba que é o estresse, é o cansaço, a noite mal dormida, começa a dar aquele peso na consciência, o leite começa a não descer, como a gente diz, não tá fluindo uma amamentação, ela fica nervosa, acaba diminuindo, dá fissura, dá doenças, e aí começa o estresse. Já começa a oscilar, que daí a gente diz um furta-cor, aonde vai lá em cima, vai lá embaixo, um dia eu tô bem, um dia eu tô mal, existe a depressão pós-parto, então oscila muito isso. E depois a gente sabe que a maternidade, ela que nem diz, é por fases, vai passar essa fase, vai estar tudo bem, depois, mas vem a outra também é difícil, ou seja, o meu mais velho tá com 5. Toda vez eu acho que uma é mais difícil que a outra. E eu escuto muito de mães já que já são os filhos mais velhos, só tende a piorar ou só tende a ter umas descobertas mais difíceis, às vezes, de ter que tomar atitudes ou dizer o não, ou vai lá, tu consegue. Então, isso tudo muito oscila e a gente precisa dizer o furta-cor, que é essa mudança que a gente tem. Vanessa. E quando a Bibiana traz, né, o furtacor, logo me vem essa questão da realidade da maternidade que a gente tem hoje. Então, algo é a realidade que a gente tem. E vendo pelas nossas vivências, né, o nosso contexto dos nossos pacientes, então nós temos as nossas mães atípicas. E quando se fala nessa maternidade, que é algo tão planejado, né, em muitos momentos, desejado, se almeja muito, daqui a pouco, sim, nasce o bebê, como a Bibiana bem pontuou, e vem acontecendo as mudanças. E vem acontecendo mudanças e mudanças. E hoje, as mães buscam muitas leituras, muitas informações e começam a despertar, né? O olhar delas começa a despertar para aspectos que começam a gerar uma dúvida, que começam a trazer desconfianças, e aí então aperta ainda mais. E isso, geralmente, no primeiro momento, quem observa são as mães. É da mãe esse olhar mais cuidadoso, esse olhar mais atento, que já começa na amamentação, que a questão do sono, né? Quando a criança não tem um bom dormir, um sono bom, a questão do próprio choro durante o dia, né? Essa criança chora muito, por que que ela chora? Vai no pediatra, volta do pediatra, vai e volta. Vai passar. Ah, semana que vem vai ser melhor. Ah, essa noite foi melhor. A outra não foi tanto. Então, geralmente, dentro desse contexto, começam a se perceber sinais e começam as buscas. E aí entra essa fase. O que que vai acontecer agora? E aí, nestas buscas, hoje a gente sabe que a nossa realidade, né, de mães, né, principalmente buscando diagnósticos, buscando avaliações, já começam nas crianças muito pequenas, né? E aí começam a ser as avaliações, porque hoje, né, a medicina muito avançada, a nossa ciência está aí também trazendo muitas informações, o que nos permite avaliações das crianças desde muito cedo, né, para que se comecem as intervenções. E aí a maternidade, isso começa a impactar na maternidade. E aí vem a vivência, vem o luto, né? E aí, como essa mãe
vai viver esse momento junto à família, né? Às vezes tem mais filhos, junto ao esposo, temos as mães solo também que carregam isso muito, né? Sozinhas, às vezes tem as redes de apoio, né? Então, isso interfere no sentido de que as mães precisam se tornar muito fortes e ao mesmo tempo vem um medo. E aí impacta na questão da saúde mental, porque ela está buscando, né, para o filho aquilo que ela está observando, ela está tendo sinais, mas ela também pensa que ela precisa estar bem, mas nesse momento esse estar bem estabilizar, como isso acontece? E se ela não tiver uma rede de apoio, se ela não for acolhida, tudo fica mais difícil. Então, é o acolhimento que elas precisam, porque a saúde mental delas precisa estar, né, estabilizada. E isso a gente sabe que é muito difícil em muitos momentos. E muitas vezes também a gente sabe que às vezes é uma gravidez que tu não espera, né? Ou uma gravidez, como tu disse. Aconteceu, comentou com o pai, o futuro pai, e ele não quer assumir. E aí já começa todo o transtorno, todo o problema durante a gravidez dessa gestante, né? A gente tem ali que ela comentou sobre a mãe solo. Até agora, esses dias, eu fui fazer uma palestra numa escola e eu comentei com as mães sobre a mãe solo e também aquela mãe que é, vamos dizer, um solo, mas tem o companheiro dentro de casa. Esse companheiro, ele cobra. Eu quero o meu almoço aqui. Ai, olha lá, ó, tá sujo. E a mãe fica naquela desdobra. Eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que lavar a louça e eu tenho um filho mais velho que tá lá sentado no sofá me pedindo as coisas. Então, querendo, não é só a mãe solo, mas tem solo de pai presente, né? Que eu acho que isso também aperta muito o mental, porque dela se culpa dela não estar conseguindo dar conta. Então, a gente tem muitas áreas para abranger porque não é só ali a maternidade nas primeiras idades, ali no caso. Nós temos, por exemplo, uma mãe na adolescência, o luto materno, quando uma mãe perde um filho. Até eu estava lendo sobre isso, acho que a Vanessa pode me falar mais sobre isso, que existe o órfão, que é a perda, né, dos pais. Mas quando a mãe e o pai perdem um filho, qual é o nome? Daí, pelo que eu estava lendo, não existe um nome assim denominado para isso, porque é uma dor tão grande aonde não é falado. As pessoas não debatem por isso. Eu acho que a gente precisa também dar um apoio para essa mãe. Claro, é muito doloroso, mas eu acho que existe outros recursos que a gente pode ir conversar e tá aconselhando. Quem sabe a senhora passa, vai conversar com um psicólogo. Existe também já as senhoras de mais idades que tiveram partos, como se diz assim, horríveis, com parteiras, em fazendas. Elas não tinham conhecimento, elas sabiam que ia lá, ia parir e estava tudo certo, era isso. Ia sofrer, porque ela sabia que ia sofrer, né, para ganhar o nenê. E hoje elas não sabem, mas elas passaram violência, elas carregam traumas. E isso a gente pode estar trazendo, né, com o Maio Furtacor, com o quê? Acompanhamentos, fazendo palestras. Temos também no Maio Furtacor um simpósio. Só que esse simpósio é mais adiante a gente vai estar organizando, vai ser colocado aí para todos. Como também nós temos uma novidade que está por ser lançada, que é a cartilha saúde mental, aonde na gestação vai ser vai ser entregue para as gestantes, aonde nessa carteirinha vai ter tanto gestação, pós-parto, vai ter também quando a mãe tem que ir trabalhar, porque isso é uma coisa que dá uma dor na mãe. Saber que lá com seus 6 meses ela vai ter que deixar seu filho na escolinha, com a avó, com a tia, com a babá, isso aperta. Eu não passei por isso, mas eu vejo amigas que falam que o coração ficou apertado de ter que deixar o filho lá na escola, 6 meses. E eu vou ter que voltar a trabalhar. Tem mães que acabam, muitas vezes, também mães que perdem o trabalho
porque estava grávida, ele voltou a trabalhar, o trabalho já andou, já perdeu o emprego. Tanto que até nós temos aqui uma porcentagem que a cada uma a cada 4 mulheres sofrem violência no parto. Uma a cada 4 deprimem pós-parto, que existe a depressão pós-parto, que até é uma coisa bem complicada, muitas mulheres passam, e uma a cada 2 perdem o trabalho quando voltam. Elas voltam para trabalhar e, na verdade, são já mandadas embora. Que isso, como se diz assim, porque tu teve um filho, não tem mais utilidade tu aqui. Não, não é isso. E é ridículo falar tu não tem utilidade. Mas é isso que eles veem, que eles falam para todas as mulheres quando elas chegam. Eu sei, eu tenho uma prima que ela sofreu por isso. Que no chegar, ele falou exatamente: agora tu não serve mais para isso. Então, são palavras que se colocam, que são doloridas, ainda mais uma mulher que está recém ali parida, está com seus hormônios à flor da pele. Então, ter um cuidado, um apoio, um aconchego, é isso que a gente vem trazer para ajudar essas mães. Vocês querem colocar alguma coisa quanto a esse assunto que ela falou? Para depois a gente perguntar. Eu vou perguntar para vocês depois como o pessoal pode procurar vocês. Mas você quer complementar? Complementando, então, essa fala da Bibiana, a gente pode observar que realmente essa questão da mãe, né, retomando a questão da mãe solo e a mãe solo de companheiros, né, presentes, isso se torna, hoje a gente sabe que tem, são realidades e realidades, porque a sociedade que a gente vive, né, não é que como se idealiza, né? Ela acontece, as coisas acontecem. Então a gente observa muito que a presença materna, né? E por isso, nesse mês de maio, tanto se falando, né, a questão do maternar, do cuidar, do zelar pela mãe, isso a gente percebe que fica ainda mais forte, né, em função de que as mães, elas funcionam, né, os 365 dias do ano com os filhos. E quando eu me reporto, né, às mães atípicas, trazendo muito essa questão da saúde mental, a gente vê que existe uma dedicação e uma doação muito grande, muito significativa, porque as mães, né, elas entendem, elas conseguem estabelecer uma comunicação com os seus filhos. A gente sabe que existem, né, dentro das características ali e dos níveis de suporte do autismo, a gente sabe que temos as crianças com nível 1 de suporte, autista que precisa menos suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Então, chegamos na realidade das crianças que necessitam fazer uso de uma comunicação através de aplicativos, através de um iPad, através de um telefone com aplicativo, de um tablet, outros com as pranchas, né, físicas, né, também com os pictogramas, diferentes formas de comunicação. E a gente consegue observar isso. E eu me reportava na semana anterior, né, junto com uma aplicadora, a gente vendo formas de confeccionar cartões para as mães, para as crianças que necessitam a comunicação, onde a gente conseguiu usar os pictogramas para que as crianças conseguissem expressar para a mãe através das figuras aquele sentimento. E estas mães conseguem estabelecer uma conexão tão profunda, né, com os filhos, e que nesses momentos aonde elas se doam tanto, elas se dedicam tanto, elas ainda esbarram em alguns momentos numa sociedade onde são julgadas, onde são avaliadas, onde são observadas, analisadas, né, até mesmo criticadas em função de algum comportamento que a criança apresenta. Mas isto, né, se a gente começar a observar, mostra para nós a dificuldade que é para elas fazer com que isso se torne muito natural.
Porque por trás de tudo isso, por trás dessa mãe que está ali com toda essa força, funcionando com o filho, nesses 365 dias do ano, a gente sabe que tem um coração que muitas vezes está apertado com o medo de como meu filho vai ser visto, o medo de como isso vai, como vão me ver, como eu farei daqui um mês, daqui dois, quando ele for para a escola, como que isso vai acontecer? E a saúde mental impacta mais uma vez aí, porque ela tá ali toda forte, toda corajosa, né? Passando, tentando fazer isso porque ela precisa ser, ela precisa estar, né? Porque o filho está ali. Mas como que ela está emocionalmente? Como que ela está quando ela se pega sozinha, quando ela consegue tirar um tempo para ela, um momento de autocuidado, um momento de entrar embaixo do chuveiro e esquecer de tudo e ficar aquele tempo ali relaxada, tranquila, o momento que ela consegue sentar, ficar, fazer seu chimarrão, como que ela se sente nesse momento? O que que isso traz para ela? Que tipos de pensamentos que ela tem? Tem angústias, provavelmente, tem preocupações, tem medos, mas ao mesmo tempo ela pensa: eu preciso ser forte, porque daqui a pouco eu preciso buscar meu filho na escola, eu preciso buscar ele na terapia, eu preciso reagir. E não vai se dando conta que ela vai, né, ficando com uma sobrecarga. Vai ficando, e aí a gente precisa ter muito cuidado. Eu, enquanto profissional, né, que já atuo na área há alguns anos, eu, assim, se uma mãe disser para mim, eu preciso conversar contigo um pouco, não tem problema, a gente senta e a gente conversa. E a escuta, o escutar, porque a gente precisa aprender a ouvir sem julgar, escutar aquela mãe, porque se fosse eu, não sei como seria. Né? Então, a gente, enquanto terapeuta, enquanto profissional, a gente vai trabalhando com técnicas, vai trabalhando com a ciência, mas nós precisamos pensar que o humano está ali e que aquela mãe tem um coração, tem sentimentos e tem muitas coisas para dar conta. Então, esse cuidado é essencial. Não só, claro, o destaque maior está agora no mês de maio, mas isso precisa acontecer nos 365 dias do ano na maternidade. Uma das coisas que eu sempre digo, né? Falo no Dia das Mães, mês das mulheres, mas é todos os dias. E o pessoal não pode parar e pensar assim, ó, só o mês de maio. É como tu disse, a gente que eu trabalho na saúde também, muitas coisas acontecem diariamente que as pessoas não se dão por conta. E eu pergunto para vocês, como e em que momento procurar vocês para conversar? Agora, no caso, eu tenho conversado já com a Regina, nossa secretária da Saúde. Nós vamos, tô tentando ver com ela para a gente estar entrando em contato num consenso de trazer para Júlio de Castilhos formas de acolhimento. Até entanto, eu vou já, estou começando a fazer, a planejar, quero colocar logo em ação as rodas maternas. A gente pensa também em fazer essas rodas de chimarrão no parque para as mães. Leva as crianças para brincar, mas as mães também terem aquele momento de estar ali, tomar o seu chimarrão, conversar. Porque o que a gente fica em casa, a gente não fica tomando o chimarrão lá tranquilo. A gente está tomando chimarrão, já pensando eu tenho que lavar a louça, eu tenho que estender a roupa, eu tenho. Não, é o momento para ela parar e pensar assim: eu vou agora tomar o meu mate com a amiga que está aqui do lado, eu vou respirar, eu vou ficar tranquila, porque é o que a Vanessa disse. A gente é 365 dias assim, ó, mãe, 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 mãe. E é aquela coisa, todo mundo diz assim: ah, minha profissão, eu faço isso, ai, como cansa. Mas a mãe, ela é o tempo todo. Ela é a dona de casa, ela é que limpa, ela é que cuida, ela é uma psicóloga para o filho, ela é a que cuida do dinheiro. Então a gente, assim, ó, a gente trabalha numa, num tamanho que não tem, assim, explicação. E o amor que a gente tem pelo filho, isso é uma recompensa, assim, tipo, eu vou fazer isso porque eu tenho meu filho, é o amor que eu quero. Só que a gente cansa. A gente cansa porque às vezes assim, chega no final da noite,
tu quer sentar, descansar, mas aí tu pensa assim, eu preciso ir lá lavar aquilo. O brinquedo das crianças tá no chão. Eu tenho que varrer. E pensa assim, meu Deus, mas eu tô tão cansada. Mas amanhã eu vou acordar, vai estar tudo ali bagunçado. Vamos nos ajudar. E daí aí que entra. Sempre a gente pode olhar para o lado e saber que ela também passa por isso. Então, nós vamos fazer também o varal do acolhimento, aonde nós vamos colocar o varal, onde todas vão poder lá dividir, colocar. Não precisa estar colocando o seu nome, dizendo o que é que está acontecendo, mas dizer, olha, eu tenho dificuldade com a privação do sono, isso me dificulta, ou outras questões, aonde a outra vai chegar lá e vai dizer, eu sofro da mesma coisa. Eu não sou a única. Como também vamos ter o varal solidário, que é também falando coisas boas para que a mãe chegue lá e leia assim: você é a melhor mãe. Que aquilo, só da gente ler, a gente já dá um. Assim, a gente já se sente acolhida. Porque eu acho que é isso que a gente precisa, as mães. Muitas vezes tem julgamento ou vem uma pessoa querer falar algo para ti e a gente como tá tão naquele casulinho assim tá se sentindo no momento para baixo que aquilo cai como um peso gigantesco. Então aquilo vai deprimindo a mulher, deprimindo, a gente vai se diminuindo, diminuindo, muitas vezes entra numa depressão. Então a gente quer que isso não venha a aumentar e a gente consiga trazer as rodas maternas, quem sabe ir com o secretário da Saúde, secretário da Educação, Assistência Social, a gente consegue fazer algum projeto, então fica ali, ó, ligado à saúde, já sabem, né? Vamos tentar juntar eles para a gente conseguir abranger o quanto mais. Eu acho que com a Vanessa somos cidades vizinhas, né? Então a gente Como é que está pode em Tupã hoje, uma Vanessa? tá ajudando a outra, ela vindo para cá, nos dando um auxílio, dando dicas, a gente vai para lá, trocar essa ideia também. Na realidade, de Tupã, eu não estou inserida muito no, né, dentro das questões ali, de como acontece, mas a gente vê movimentos, sim. Existem movimentos, as secretarias fazem alguns movimentos, mas não vou te falar especificamente porque, né, acabo me envolvendo mais no contexto ali da realidade que a gente vem vivendo. Mas existe sim esse olhar, né? A gente, enquanto clínica também, a gente no mês de abril, março, a gente fez uma vivência com as mães em parceria com uma clínica, com a Alzar Clinic, que tem em Tupã, e fizemos um momento, então, onde as mães foram um sábado à tarde para um momento de meditação, né? A gente fez uma tarde com elas, foi algo muito bacana, foi muito legal, teve uma adesão muito boa. As mães, assim, ó, elas simplesmente aquela tarde para elas, elas relaxaram, elas se envolveram ali naquele momento, naquela vivência. E foi tão interessante que a gente ouviu os depoimentos delas depois dizendo que façam de novo, foi muito bom. Então, é aquilo que a gente diz, né? Aquilo que é bom, que dá certo, que soma, é importante repetir. Porque hoje, quando a gente fala nas mães, de maneira geral, a maternidade, as mães, a gente precisa ter essa consciência assim, tu não precisa mudar para pertencer a algo. As mães, elas precisam ser, e aquilo que a gente costuma, né, quando eu converso com as mães, com a mesma forma com que tu abraça o teu filho, com que tu abraça o outro, tu cuida o outro, te abraça. Te abraça também com esta mesma intensidade, né? Consiga fazer isso contigo. São momentos mais daqui a pouco difíceis, né? Porque a correria, a rotina, às vezes nos impossibilita, mas a gente tá chegando um período assim, e a maturidade vem trazendo isso, que a gente precisa refletir e ir realizando mudanças, né? Porque como a Bibiana trouxe antes, isso não significa que, né, todo esse projeto, toda essa proposta vai mudar 100%, mas vai minimizar.
vai dar voz e vez a muitas, né? Vai fazer com que elas consigam realmente ser, não ficar, né, fazendo coisas para conseguir pertencer ao determinado espaço. Porque hoje esta realidade é algo muito significativo e a maternidade, principalmente a maternidade precoce, né, muito jovem, a nossa juventude, de maneira geral, precisa também desse olhar, desse cuidado ainda maior. Então, no momento que tudo isso começar a acontecer, né, de uma forma mais intensa, vai ressignificar a vida de muitas, porque as mães que têm mais vivências, mais experiências, uma história de vida, seja ela qual for, vão conseguir contribuir com essas mães mais jovens, porque hoje aprende-se muito umas com as outras. Não existe receita para criar filho, não existe receita para educar, seja criança típica ou atípica. Né? Isso depende muito de cada realidade, de cada contexto familiar. Mas no momento em que eu estou fortalecida, onde eu tenho um grupo de mulheres, de mães, onde eu consiga trocar, eu consiga levar a minha preocupação e eu escute a outra, eu vou conseguir refletir e mudar a rota, refletir. Sempre vai exigir da maternidade, sim, a gente nunca vai conseguir. Ai, férias, 60 dias, férias de mãe. Não tem férias, né? Não tem. Mas de uma forma que a gente viva as responsabilidades na maternidade de uma forma mais leve, de uma forma onde haja mais respeito, haja mais cuidado, haja mais acolhimento. Então, isso é primordial, onde a gente venha a trazer essas questões relacionadas à maternidade. E muitas pessoas podem estranhar de vocês falarem que nós vamos reunir o pessoal para conversar. Mas, pessoal, a terapia em si começa através dessa conversa, deste conhecimento, dessa troca de problemas, podemos dizer, né? Porque Exatamente. assim, ó, ela chega, como tu disse, ela vai escrever lá, não vai se identificar, mas outra vai ver. Aí eu passei por isso e eu resolvi assim. E é dessa maneira que a gente faz hoje em dia. É a conversa, é a participação, é o diálogo entre as pessoas. E muita gente, tu fala que vai ter uma reunião, pá, reunião de novo. Não, pessoal. É um momento assim, ó, crucial, nem que seja daquelas 12 pessoas que estão lá, que uma saia satisfeita da reunião, que uma ouviu de outra uma coisa que ajudou, já ajuda muito. Auxilia. Muitas pessoas que às vezes estão em casa sabem disso. Eu preciso conversar com alguém. Mas com quem? O problema é tão grande que eu não sei como chegar. Como é que eu vou chegar lá para a Bibiana e explicar a minha situação? No grupo, como é que eu vou falar no grupo? Simples. Começa a ouvir e depois, eu acho que é assim que funciona, pelo menos eu vejo assim que é o sistema, né, que auxilia cada vez mais. É, geralmente até uma das primeiras coisas que vai ser feito é a roda materna, que nada mais é que sentarmos numa roda e ali jogar a conversa. Não tem assim, vamos falar de tal assunto. Não, ali vai fazer uma troca, cada um vai falar que mãe é assim, tu botou um assunto ali, ela não fala só daquilo. Ela começa daquilo, ela já vai parar lá no outro. Ai, porque comigo aconteceu assim e eu vou e aquilo flui que a gente perde, vai, passa o tempo e a gente não vê, porque é uma coisa que vai fluindo. E uma coisa que a Vanessa até falou ali sobre a vivência, eu agora fui numa escola, foi semana passada, sexta-feira, e lá foi muito legal, porque a gente começou como era, em homenagem às mães, as crianças. Nós começamos com as crianças fazendo um escalda-pés nas mães, fazendo uma massagem. Ali já foi trazendo, sabe, um contato com a mãe e o filho. Ali já começou uma coisa linda. Depois a gente foi elaborando, aí eu mostrei um videozinho, que até é o vídeo do Maio Furtacora, e depois eu vou deixar contigo, Negrinho, pra te tá expondo, que ele tem uma parte onde é a parte infantil, que conta da corujinha com o seu filho e vai mudando as cores. E nisso eu falei botei esse vídeo e depois as crianças olharam, entenderam
que a mamãe passa por várias cores até que ela vira, né, a furta-cor. Então, terminou ali, as crianças daí vão brincar e aí eu fiquei com as mães. Ali a gente fez uma vivência, onde eu fiz uma vivência da cura da criança interior delas. Foi muito emocionante. Muitas mães se emocionaram, vieram a chorar, outras ficaram, como se diz assim, arrepiadas, à flor da pele. Depois disso, aí teve muitas mães que vieram, que nem a Vanessa falou. Vieram me falar, nossa, parece que tu sabia o que eu estava precisando, eu precisava só falar um pouquinho, eu precisava só escutar alguma coisa. Teve outra que me disse assim, ai, tu pode me passar, eu posso conversar contigo depois? Eu, claro, com certeza. Tu me passa teu telefone? Sim, a gente não precisa estar num lugar, sabe, destinado para isso. A gente pode trocar uma conversa, a gente pode até a ideia também de fazer um grupo no WhatsApp, alguma coisa assim, para a gente ter essas rodas, esses debates, trocar assuntos. Então, tem muita ideia legal. Aonde agora eu vou para outra escolinha também que já me chamaram, que é na Carlos Marros, que eu acho que a gente tem muito a acrescentar nas mães, que muitas sofrem caladas. É como eu te disse, não tem com quem conversar. Vanessa tem um recado para ti aqui. Uhum. Vanessa, quero te parabenizar pelo brilhante trabalho realizado na Neuroincluir. Seu conhecimento, dedicação e carinho fazem a diferença na vida de muitas famílias. Que seu trabalho continue sendo forte de acolhimento, inclusão e esperança. Muito sucesso e reconhecimento pela linda missão que você desempenha. Lena Razia, aqui de Júlio de Castilhos. Tá? Lena foi minha colega na escola Hélio Salles quando eu trabalhei aqui em Júlio de Castilhos em 2017, antes de entrar no contexto clínico. Fui colega da Lena Razia. Então, o colega conhece muito mais ali da Convivemos, profissional, né? sim, convivemos. Foi uma grande colega, realmente muito carinho pela Lena. Falando na Neuroincluir, como é que funciona? Quais os atendimentos prestados na Neuro? Bom, a Neuroincluir, então, é um centro especializado de atendimentos. Ela atende crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, mas também trabalhamos com crianças que necessitam de estímulos também, né? Não só crianças com diagnóstico. Realizamos avaliações também e temos os serviços de. Hoje nós temos fonoaudiologia, temos fisioterapia, psicologia, psicopedagogia, educação especial, a neuropsicopedagogia, terapia ocupacional, também temos na clínica. O nosso público, né, hoje, atendemos um público aqui de Júlio de Castilhos também, temos famílias que buscam o nosso trabalho lá, nosso atendimento já faz algum tempo que estão conosco, e acolhemos, né, como a gente sempre diz, a neuroincluir, ela já diz, né, incluir, então acolher, no primeiro momento o acolhimento, porque muitas vezes os pais buscam o primeiro contato conosco para uma conversa. A gente acaba escutando, a gente escuta atentamente, a gente ouve relatos das vivências do contexto familiar, contexto social, escolar, e a partir daí, destas escutas, junto com a família, a gente estabelece, né, então, um plano de avaliação. No primeiro momento, a gente avalia a criança, em muitos casos, já o encaminhamento, né, para a avaliação neuropediátrica, porque hoje a gente consegue já aplicar muitas avaliações, né? E também, nesse momento que a gente acolhe as famílias, que a gente faz esse trabalho todo, né, acabamos fazendo principalmente o direcionamento, porque nem tudo é diagnóstico, né? Na maioria dos casos é direcionamento. Qual direção eu devo tomar? Eu cheguei aqui, eu estou perdida. Muita gente escuta, eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo, eu não sei o que pode acontecer. Por que isso está acontecendo? Então, vamos conhecendo a criança, avaliando e nesse tempo também tendo esse contato com a família ou com os cuidadores, as pessoas mais próximas e vamos direcionando. E isto é algo assim que a gente tem muito, muito forte em nós do acolher.
acolher sem julgar, acolher, cuidar, respeitando sempre, porque toda criança, adolescente que chega para nós, a gente respeita porque eles têm sim uma história. Eles não chegam do zero. Existe uma história. Algo já foi desenvolvido, né? Por esta criança ou por esse adolescente. Então, a partir daí, a gente costuma olhar, né, com cuidado, respeitar essas potencialidades e a partir daí vamos ver o que precisamos fazer. Então, o nosso trabalho ele é bastante voltado para a saúde, mas educação também, porque ainda a gente sempre fala, né, que a saúde e educação elas precisam andar juntas. Uma criança que traz questões de saúde, ela precisa de um apoio no que se refere aos processos de aprendizagem. Uma criança que tem muitas questões de aprendizagem, daqui a pouco ela precisa do cuidado da saúde, para as questões emocionais, para as questões da terapia ocupacional, né? Todas as questões de atividades de vida diária, do desenvolvimento, a questão da fonoaudiologia. Então, tudo é, como a gente diz assim, não existe como tu trabalhar isolado, né? Até lá na clínica, a terapeuta ocupacional, que é minha sócia, a Liese, então a gente sempre tem muito esse cuidado e a gente está sempre trocando e né, repensando as nossas práticas, trabalhando junto com a nossa equipe, que a gente costuma reunir com a equipe para discussão de casos e sempre buscando, né? O que nós precisamos agora? A partir desse momento, o que, que nós precisamos agora? O que, que a neuroincluir pode trazer a mais para contribuir com as nossas famílias, né? Com as pessoas que nos procuram, com os nossos pacientes, os nossos aprendizes. Então, eu costumo dizer que a neuroincluir ela é uma família. E até eu conversava em casa esses dias, e é algo assim que falar da neuroincluir me emociona muito, porque quando eu tive o início né, do trabalho no contexto clínico, eu comecei como neuroaprender, e eu lembro que eu iniciei num espaço pequeno, era na minha casa, eu adaptei, né, o espaço, comecei a trabalhar. Naquele momento foi indo, cresceu, eu precisei sair, fui para outro espaço e fui dando continuidade e a questão assim da gente buscar sempre, né, a capacitação, a formação. Claro que a gente sabe que a pessoa não vive de títulos, né? Mas, em primeiro lugar, tu tem que querer. Tu tem que querer aquilo que E se realmente tu manter quer fazer. atualizado sempre. E a atualização, quando entramos nesse nicho, a gente não pode parar. Então, foi algo assim que eu sempre busquei. E eu lembro que essa caminhada, né, no primeiro momento, quando eu iniciei com alguns aprendizes que estão comigo até hoje, isso foi algo assim que mexeu muito comigo e foi me fortalecendo. E a vida particular da gente traz muitas coisas, né? A maternidade nos traz muitas coisas. Tenho duas filhas, uma com 25 anos, outra com 33, e tenho 3 netos hoje. Então, tudo vai surgindo. Mas a gente, no nosso malabarismo materno, né, precisa ir dando os jeitos, né? E fazendo com que tudo acontecesse. Então, nesse período que eu tive na Neuroaprender, também surgiram desafios do contexto familiar, onde a gente se fortaleceu, né? Que a gente, minha filha e meu esposo, a gente sempre foi muito unido, a gente se fortalece muito um no outro. Nas dificuldades que surgiram, a gente nunca se soltou, a gente sempre se fortaleceu. E aí foi indo essa caminhada, depois de algum tempo, então eu conheci a Liese, né? Que ela assumiu uma nomeação no município em Tupã. E aí a gente começou a estabelecer um vínculo, fomos nos conhecendo e num determinado momento eu convidei ela para né, ser minha sócia nessa parceria. E aí a gente foi para uma outra caminhada, né? Uma segunda fase, aonde a gente saiu do nome Neuroaprender, porque estava muito restrito a mais processos de aprendizagem, e aí fomos mais, então, para neuroincluir com a questão desse E contexto aí geral. acrescentando novos profissionais também. Novos. E o que eu, na realidade, quando eu iniciei, no nosso município, eu fui a primeira pessoa que iniciou trabalhando e, né, tendo as formações dentro da terapia ABA, né, que hoje a gente sabe que é uma ciência
que é de extrema importância, muito necessária, principalmente, né, para as crianças do transtorno do neurodesenvolvimento. Então, foi onde eu busquei a minha primeira capacitação, junto a uma clínica de Porto Alegre, e ali foi o primeiro nicho ali onde eu tive, né, os meus pacientes, e hoje a gente já tem um público maior. Muito bem, pessoal. Hoje, então, tivemos a honra de conhecer, então, a Bibiana, a Vanessa, que vem trazer esse conhecimento, se colocar à disposição, então, de todas as mães para uma conversa, ah, ver como é que está o seu dia a dia. Você está se sentindo sufocada, entre em contato com elas, procure ou quando verem que tem a participação, que tem um grupo, que tem alguma atividade, participe. A gente sempre aconselha isso. Para quem quiser, o telefone da Bibiana é 99709 4460. 99709 4460. Posso dar o teu, Vanessa? É o 99605 7458. Ok? 99605 7458. Então, o pessoal pode entrar em contato com elas e eu abro um espaço agora para uma mensagem final de vocês. Eu agradeço, né, imensamente a Bibiana, então, que a gente já se conhece tem muito tempo, a Bibiana, e por ela ter me convidado para trazer as contribuições dentro desse contexto, porque ela já vinha me falando, já faz algum tempo, né? Ela já vinha me falando, né, de tudo isso aí que estava para acontecer, e quando ela me trouxe esse convite, em função dessa questão da maternidade atípica, que a gente sabe que precisa de um olhar, todas as mães precisam ser olhadas, precisam ser cuidadas e respeitadas, mas especialmente no contexto das mães atípicas, a gente sabe que a gente precisa muito mais, né? Porque existe algo mais ali que exige muito delas. Então, isso é vir com esse intuito, né, de contribuir. Para te ter uma, não sei se tu sabe, aqui em Ju nós temos uma associação dos autistas. Uhum. Hoje já são 100 mães que fazem parte dessa mães e pais, né? Que fazem parte dessa associação. Então, não sei se Tupã também já tem. Tem em Tupã, nós temos o grupo das famílias atípicas, inclusive o pessoal desse grupo O pessoal da Chu participou de teve lá em Tupã semana participou de um passada, evento, retrasado. eles participaram de um evento que o Dr. Luciano realizou em Tupã, organizado pelo grupo das famílias atípicas de Tupã, que são nossas parceiras, a gente está sempre junto, porque a maioria das mães, né, os seus filhos são atendidos conosco na clínica, e é isso que a gente diz, esse incluir, da neuroincluir é famílias atípicas, é somar com as escolas, né? Porque nesse momento nós precisamos ver, como eu sempre digo assim, como um todo, não como um mundo à parte. A gente até realizou um evento em Tupã, da Neuroincluir, a NeuroRum, dia 26 de abril, Ele acho que né? participou, né? Não me lembro se Não lembro se Na você anterior, tu na fez a anterior fez uma cobertura. cobertura, estava lá. E foi aonde a gente também buscou trazer as nossas famílias. E a gente sabe que às vezes não vem o pai e a mãe, mas às vezes vem a mãe. Então, tudo isso é buscando o quê? Este incluir. Porque no momento que tu consegue estar, né, tu ser ali naquele espaço onde tu tá, tu consegue evoluir, né? Bibiana. Quero agradecer a ti, Negrinho, por abrir esse espaço para que a gente possa estar divulgando, né? Algo que é tão necessário, tão importante. Agradecer a Bibiana. A Agradecer Bibiana, pra eu ti falo mesmo. Bibiana, sabe por quê? É. Porque a filha dela, Bibiana, é a minha amiga. Aham. Então a gente já tem esse Vínculo, né? isso, porque eu acho que a Vanessa vinha muito a acrescentar a nós, então muito obrigada. E eu tenho um agradecimento que é para Karine, que é a minha colega doula, lá de Cruz Alta, que foi quem me convidou, ou melhor, me colocou no tu vai ser Aquele convite que tu organizador, não tem como dizer não, né? exatamente, que ela mandou no nosso grupo das doulas. Se todas as cidades, essa cidade tem alguém que é do Maio Furtacor, e eu me mantive quietinha, né? Aí depois ela me mandou um no privado, amiga. E aí não tem, né? Eu já sei, agora tem. Vai ser tu. Então, muito obrigado, Ká, porque é um prazer trazer todo esse material. É uma bagagem que é bem extensa e a gente precisa falar, porque uma coisa que eu sempre digo, a maternidade ela não é cor-de-rosa. Ela é furta-cor, porque ela tem seus altos e baixos,
ela é muito bonita, é muito prazerosa, muito amorosa, mas a gente passa também os perrengues. E esses perrengues, muitas vezes a gente acha que é só eu que estou passando isso, mas não. Muitos de nós passamos, muitas temos ainda outros perrengues por passar. Então, também deixo o convite que quem quiser entrar nessa nossa parceria vai ser muito bem-vindo. Pode entrar em contato comigo. Tem também o Instagram, que é maiofurtacor.jc. Eu estou ainda elaborando ele porque a gente precisa, ainda tem umas normas a ser seguida que a gente tem de acordo lá com o Maio Furtacor. E tem o meu pessoal também, que é a Bibiana Preto. Mas agora Com 2 T's. com 2 T's. Mas É acho isso que é aí. isso, né? É isso aí então, pessoal. Eu coloco Galera na Net à disposição sempre de todas as pessoas que vêm aqui, tanto o Júlio quanto o Tupã. A gente tem vários seguidores em Tupã, então a gente agradece também a esse apoio que nós temos lá. E, com certeza, precisando, estamos à disposição, ok? Muito obrigado por estarem conosco. Rafa, o que que nós temos aí? Pessoal, ontem nós entrevistamos então o pessoal do Instituto Federal Farroupilha, que também tem alunos de Tupã Seretão hoje. Júlio e Tupã estão unidos. Estão unidos. Não tem mais essa. A rústica, dia 23, né, Rafa? Olha, 23 de maio vem a primeira rústica e caminhada integração. Caminhada sai ali da Diana, lá da pousada da Diana, a 3,4 quilômetros, e a rústica sai ali da frente do Zanon. As duas atividades sairão no mesmo horário e chegarão juntos lá no IFAR. Então fica esse convite, dia 23. Próximo. Pessoal, quem ainda não comprou, vai dar uma corridinha amanhã lá na festa do hospital. Doces, cucas, pães, leitão assado, pudim. Eu nunca vi como sai pudim, meu Maravilha. Deus do céu. Eles fizeram 8 pudins ontem. E hoje estavam Biscoitinho fazendo de mais. cachaça Biscoito de também. cachaça, tá uma delícia. Aquela rapadurinha, então eu não posso comer, que sou diabético, mas eu como igual. E no Manda fim de pra semana, casa daí. e no fim de semana tem o churrasco, né? Vamos lá, Rafa. Me esqueço às vezes o que que tem. Era isso? Já falamos da campanha do agasalho? Tudo? Então tá. Campanha do agasalho? Vamos lá então. Vocês viram como é que funciona? Se não é o Rafa me lembrar das coisas ali. Pessoal, dia 16, agora sábado, até convido vocês ali, Viviane, dar uma passada lá Até também. isso que eu vou estar participando, até quem quiser entrar em contato comigo, eu vou estar lá na campanha para também quem quiser conversar, quem quiser vir Várias participar, instituições, vou várias estar lá. empresas estarão lá presentes. Então, dia 16 de maio, uma mateada, o pessoal leva a roupa, entrega a roupa, calçados lá. E também outra coisa, quem quiser doar para o brechó do hospital, pessoal, pode auxiliar. E aí, ó, quem não tem roupa, acha que não tem, porque sempre tem alguma coisa. Pix Solidário. A Cijuc criou então o Pix Solidário, financeiro@acijuc com 2cs.com.br é a chave do Pix. Qualquer valor vai ajudar então a Cijuc a juntar um valor grande e fazer a doação, ok? Várias atividades. Tem agora o fim de semana, então a gente agradece, parabéns IFAR pelos 18 anos. Félix da Cunha também tem show, tem várias atividades, então. Pessoal, acompanha no Galera na Net, todas as notícias estão ali. Meninas, muito obrigado, obrigado por ter vindo de Tupã até aqui para trazer um pouco do teu conhecimento e a gente agradece. Valeu, pessoal, bom final de semana a todos e voltamos semana que vem. Bem-vindo ao Galera na Net Podcast. Fique por dentro de tudo.